Gabriel, tu achas que o perfeccionismo, por vezes, também não pode ser um grande, grande mecanismo de autossabotagem? Pode ser, senhora. Olha, Diogo, o perfeccionismo e a autossabotagem, acho que ambas andam muito juntas, digamos assim. Poderíamos até dizer que é quase como se fosse a cara e a coroa de uma moeda. Que medo. Não é? É muito isso. E efetivamente o perfeccionismo, nós queremos sempre dar o nosso melhor, queremos acima de tudo fazer o melhor, e muitas das vezes o melhor é inimigo, ou seja, o bom é inimigo do ótimo e por aí fora. Ahm, e não devemos realmente ser perfeccionistas a esse ponto tão extremo, porque às vezes isso pode significar que temos alguma ferida interior, ou que queremos, acima de tudo, hum, mostrar que somos capazes de fazer algo para mostrar, tipo, olha, ao final eu até consigo, ou seja, e mostramos a nós mesmos, não é? E mostrar aos outros também. E quando nós temos essa noção, aí a gente diz assim, alto, porque afinal, se calhar, não necessito de ser perfeccionista, basta ser bom, com brio e qualidade. É um bocadinho por aí. Eu acho isso muito interessante. E esta questão do perfeccionismo e sabotagem faz-me sempre lembrar de várias ideias que quer são realidades, não é, da nossa vida, muitas vezes parecem a mesma coisa. Então, se calhar, podemos começar por separar uma coisa que é aperfeiçoamento do perfeccionismo, não é? O caminho do aperfeiçoamento é um caminho que acho que é de salutar, é saudável. Nós, todos os dias, tentamos sempre um bocadinho melhor do que o dia anterior, ou através de ações, ou através de conhecimento, não é? Mas todos os dias procurarmos ser um bocadinho melhores, e cada um vai definir melhor consoante a sua realidade e os seus interesses e as suas prioridades, mas melhores. Então nós melhoramos continuamente, porque às vezes nós dizemos isto, ou nós pensamos nisso, mas se a pessoa não é perfeccionista, então é desleixada. Então são coisas diferentes, não é? Uma coisa é tu te isto aperfeiçoando, outra coisa é tu querer ser perfeccionista. E o perfeccionismo, como tu estavas a dizer, e eu concordo plenamente contigo, Gabriela, muitas vezes esconde medos, não é? De medo da crítica, medo de alguém apontar, medo de alguém de contrariar ou apontar uma falha, um defeito, pôr-nos em causa. Então esse medo é que nos provavelmente leva muitas vezes ao perfeccionismo. E o perfeccionismo destrói-nos todo, não é? Destrói a nossa criatividade, destrói a nossa satisfação, o nosso gosto em fazer as coisas. De uma forma geral, o perfeccionismo acaba por corroer todo esse lado criativo, não é? Porque a criatividade e o perfeccionismo acabam por ser um bocadinho concorrentes no cérebro ao mesmo tempo. Muito. Não é? Se eu quero ser perfeccionista, eu não vou ser criativo. A criatividade pressupõe inspiração, não é? Tu explorar, se calhar, outras ideias ou outros domínios, ou te puxares pela tua intuição e desenvolveres uma área, um caminho diferente. E normalmente a pessoa, a tentar ser perfeccionista, vai trilhar o caminho que outros já trilharam. Vai fazer aquilo que já está provado. Não? Vai tentar encontrar outra dentro daquelas formas, não é? Que já estão testadas para não se pôr em causa, para não ficar o trabalho em causa. E essa sensação de nunca sou bom o suficiente, nunca está acabado, há sempre qualquer coisa melhor, a ansiedade que tudo isso cria, será que é isso que tu disseste? E eu só lanço outra vez a pergunta: será que não é grandes traumas ou grandes medos que estão na base de todo esse movimento? É sempre, basicamente é sempre. É o medo, é o medo de ser julgado, o medo de fazer as coisas que não sejam aprovadas. Às vezes também tem a ver com vidas passadas, é um facto, mas acima de tudo, nós estamos numa sociedade e todos os nossos antepassados vêm numa sociedade que é: olha, tu tens que ser bom, olha, tu tens que fazer assim, temos que fazer. E isto também diz, pá, eu tenho que fazer as coisas para andar para a frente, portanto, eu tenho que ser bom nisto. E isso é bom, tal como tu estavas a dizer, mas não ser ao ponto de perfeccionismo tal que isso desgasta o nosso ser interior, torna-se contraproducente, não é? E isto era aquilo que as pessoas realmente devem perceber, que o perfeccionismo não é a ter brio nas coisas que faz ou a vontade de fazer as coisas bem. Sim, fazer tudo com peso, com conta, peso e medida, não é? E não de forma extremamente exacerbada, porque há aquela necessidade da aprovação.
Tipo, eu preciso muito que as pessoas digam, ok, gostaram, ainda bem que gostaram. Mas porquê? Não há esta necessidade. E era tal como tu estavas a dizer, e às vezes há coisas que já estão tão mais do que estudadas ou faladas ou provadas, e a pessoa, tipo, e eu estou a fazer igual, tipo, porque também tenho que vir mostrar essa parte. Não há essa necessidade. Perfeccionismo às vezes não é a melhor coisa para nós, mesmo até aquela sensação da competição, não é? Isso também. Pois é, acaba por ser muito tóxico internamente, gera diálogos muito tóxicos, porque tu fizeste lembrar daquela frase que é toda a gente, como é que era? Ninguém quer ser igual ao outro, mas quem é que quer ser o diferente? Claro, claro. Não é? Nós, de alguma forma, todos, se nós perguntarmos, acredito eu, a todos nós, vamos dizer, não, gostaria de marcar a minha diferença, deixar a minha marca, deixar a minha originalidade, deixar um legado no mundo, deixar as minhas ideias. Toda nós, de uma forma, queremos, e eu hoje, não é? Todos nós temos hoje, queremos encontrar a nossa vocação, o nosso caminho e deixar que acho que está-me a faltar a palavra que está muito em voga, que é essa ideia de todos nós temos que contribuir para a sociedade. Nós todos queremos dar o nosso contributo. E ao mesmo tempo, o perfeccionismo impede-nos muitas vezes de deixar o nosso contributo. Claro que Porque sim. se eu quero, mais uma vez, vamos voltar àquela conversa que estamos a falar há pouco, se eu quero corresponder a altos padrões de exigência, naturalmente eu não vou ser criativo. Se eu não sou criativo, eu não posso ser original. Se eu não sou original, eu não posso deixar o meu contributo. Tal e qual. Olha, vou-te dar um exemplo. Lá está, acho que às vezes os exemplos são aquelas coisas São ótimos. muito, muito boas e que as pessoas acabam, se calhar, até por perceber melhor ainda o que estamos a falar. Quando estava na universidade, em artes plásticas, há muita a coisa de dizer o perfeccionismo, eu tenho que fazer cada um na sua área. Mas lá está, o perfeccionismo está dentro da nossa mente, porque o outro não sabe como é que vai ser o perfeccionismo do outro, não é? Então, por exemplo, numa escultura ou numa pintura, alguém está, por exemplo, a fazer um quadro e diz, agora falta aqui mais uma florzinha. Não, espera aí, que agora falta aqui mais uma folhinha. E agora falta aqui esta parte. Então, é preciso também saber terminar uma obra de arte. E é isto que muitas das vezes os professores diziam isso. Olha, é preciso saber terminar. Ou seja, este perfeccionismo de querer colocar a coisa tão boa torna a coisa Destrói. muito pirosa, É verdade. E não quem é? diz isso em relação, por exemplo, a relatórios de empresas, apresentações PowerPoint, em discursos que se escrevem, mensagens. Isso. Não é? E é uma das coisas que eu noto, por exemplo, hoje em dia vamos a inteligência artificial a ganhar um grande papel, não é? Cada vez maior na nossa vida, e, por exemplo, os textos ultra bem escritos, sem erros nenhuns, tudo isso, e eu hoje, agora começo a brincar, quando eu encontro um erro, olha, isso é que nos torna humanos, É não é? verdade. Então, se calhar aquilo que nos diferencia pode ser muitas vezes considerado as nossas falhas. Porque se nós vimos os grandes artistas, as grandes obras, normalmente são pessoas que ou pensam de uma forma diferente ou projetam de uma forma diferente, que se calhar no contexto que eles viviam, eles eram considerados como estranhos ou diferentes, ou fora da caixa, ou até às vezes alternativos, e nós hoje olhamos para trás e vemos grandes mestres, grandes obras, grandes construções. Então aquilo que, na altura que eles existiam, que eles estavam a fazer o trabalho, deles era considerado imperfeito. Hoje Uhum. nós batemos as palmas e vamos vê-lo aos museus e vamos observar as obras e estudar as obras e tudo mais. Então esta questão do perfeito e imperfeito, eu estava a dizer, é super subjetivo. Mas aquilo que não é subjetivo é a capacidade destrutiva que essa exigência tem dentro de nós. Uhum. Então, essa ansiedade, essa sensação de não responder às expectativas, esse medo da crítica que tu estavas a falar, começavas a falar, Gabriela, é que Uhum. muitas vezes nos destrói e corrói e, mais uma vez, reitero, não nos permite ser realmente criativos. Que é essa uma Claro. das coisas que eu vejo muitas vezes. A pessoa tem potencial, tem um potencial brutal, quer fazer coisas de uma forma incrível, mas está com tanto medo da crítica, e seja a crítica externa, mas também a crítica interna, está constantemente subjugado naquela energia, que não dá, não, as coisas não emergem, não é? Há de quantos e quantos e quantos Pois. mestres que sabem milhentas coisas e nunca foram capazes de ligar uma câmera e fazer um vídeo, ou dar uma palestra, ou organizar um evento. Verdade. Aí entra mesmo a autossabotagem, não é? De uma forma super natural. Entra assim e a pessoa está ali completamente com essas teias à volta
E é bem verdade. A autossabotagem muitas das vezes é aquela palavra dizer, aquela frase de opá, eu quero, eu estou a estudar muito para isto, eu tenho esta tese, eu tenho aquela, eu tenho a outra. A coisa está lá, está quase, mas nunca mais passa ao ativo, não é verdade? E então está ali naquele marinar e não anda para a frente. E muitas das vezes o que é preciso mesmo é simplesmente ir e fazer, não é? Portanto, o autossabotar-se também muitas das vezes, tal como estavas a dizer, epá, há tanta gente que acaba por não se expressar e tem tanta coisa para falar e para dar ao mundo e têm medo de o fazer. E estão a passar o seu tempo e, e E pronto, o acabou. tempo não volta atrás. E é muito importante, então, a autossabotagem também não é bom, daí ser também o outro Do lado da outro lado. moeda, não é? É É isso isso mesmo. mesmo. E às vezes a autossabotagem é escondida através de exatamente a dizer. Nós podemos dizer, eu não sou capaz, estou-me a autossabotar. Eu não sou bom, estou-me a autossabotar, ok. Eh, mas também pode ser, é isso que se calhar hoje é importante nós reforçarmos. Muitas vezes nós temos diálogos connosco, ainda não sei o suficiente, ainda não estou pronto, ainda falta tirar um curso, ainda não li aquele livro, ainda não fiz aquela formação. Então, às vezes, nós podemos arranjar argumentos que podem ser entendidos como não, esta pessoa é zelosa, não, esta pessoa realmente quer saber o que está a falar. E esses argumentos que são socialmente aceitos são muitas vezes usados como autossabotagem, porque se eu nunca sinto preparado, se a minha falta o próximo curso, o próximo curso, o próximo curso e a próxima formação, então eu nunca vou chegar lá, nunca vai chegar o momento de eu falar. E por exemplo, eu não Exato. vou perder uma nova língua porque eu tenho medo de me expressar. Eu não vou perder um novo curso porque eu não quero sentir. Eu nunca vou fazer aquela formação que me vai obrigar, entre aspas, a poder a expor-me. Tal e qual, tal e qual. E acaba por ter um diálogo que, à primeira vista, não. Esta pessoa é preocupada, é zelosa, é atenta, quer se aperfeiçoar, mas em essência o que esconde aquilo são um conjunto de medos e pretextos e desculpas e diálogos não é, enredos que no fundo e ao fim o que tem ali é medo. Tal e qual. E nós só precisamos de aceitar como nós somos. É Olha aceitar uma o que nós criança, olha uma criança quando ela somos, tal e qual, é mesmo isso. É, pronto, é ser livre, sermos como nós somos, fazer as coisas, não autossabotar, porque realmente isso não leva a lado nenhum. E pronto, fazer bem, mas não de forma perfeita. é Pronto, e é verdade, tudo Gabriel. tão simples. É tão simples. Agora fez lembrar daquele exemplo que se conta muitas vezes, não é? Que a mãe, quando a criança é jovem, diz: Mãe, eu já sei tudo. E depois, quando chega, não é? Quando ele vai ganhando experiência e quando o tempo passa e já está a chegar ao ponto das pessoas desencarnarem e dizer: Afinal eu não sei nada. Mas se nós Exatamente. pensarmos, às vezes, isto também é uma boa chamada de atenção, eu acredito, que muitas vezes eu encontro pessoas que dizem: me falta tirar tal formação, tal curso, de ler tal livro. E se nós pensarmos na nossa vida, o momento onde provavelmente mais percepção tínhamos de saber, onde achávamos que sabíamos mais, era quando éramos crianças. É verdade. Desde o momento que nós começamos a aprender, só percebemos que ainda falta tanto mais para saber, não é? É É, infinito. é infinito, obviamente. E sendo infinito, nós só temos é que assimilar, perceber as coisas e basta eu vou Entregar. dizer a mesma coisa. E andar para a frente. Não autossabotar. Isso é mesmo muito, muito castrador. Mesmo. E isso também permite nós podermos chegar a outras pessoas que estão a níveis idênticos ao nosso. Uma vez eu vi um amigo meu que me trouxe uma ideia muito importante que me desbloqueou. Foi, em todos os momentos da nossa vida, nós somos mestres e alunos ao mesmo tempo. Perfeito. É mesmo isso. E aquilo para mim foi um despertar, não é? Porque ele trouxe-me essa consciência. Tu podes ser mestre de alguém, podes ser aluno de outras pessoas, não é? Tu vais ser aluno dos mestres e alguém pode ser teu aluno em simultâneo. Então, se é Claro que essa sim. chamada de atenção, não é? Disponibiliza-te a ensinar alguém, a partilhar com o que tu sabes, a mostrar aquilo que tu já sabes, dominas, mesmo que seja pouquinho, pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Sem dúvida. Nós vimos simplesmente para partilhar, aprender, conviver e sermos felizes. Portanto, é isso que nós vimos aqui fazer, acima de tudo.